vamos lá. Gente, eu quero começar com vocês fazendo uma análise. Eu queria compartilhar com vocês, são mais de 70 pessoas ao vivo agora, às 7h46 da manhã, participando aqui do programa, e eu queria fazer um histórico do que eu enxerguei, uma cronologia do início da candidatura e compartilhar com vocês também algumas coisas que até então elas eram segredo ou também eram muito coisas de bastidores, mas que eu acho importante, agora com o pleito encerrado, a gente fazer essas colocações. Então, essa candidatura da reeleição do prefeito Ronaldo Lopes, ela começa lá atrás. Para que a gente possa entender, vamos inicialmente entender a primeira gestão, os 4 primeiros anos do prefeito Ronaldo Lopes. Lá atrás, quando Ronaldo Lopes foi eleito prefeito de Penedo, ele contou com o apoio do ex-prefeito Márcio Beltrão e do vice-prefeito, atualmente vice-prefeito, que está tendo seu mandato encerrado agora no final de dezembro, João Lucas. E tivemos 2 fatores que a gente precisa comentar em relação à política sobre esses 2 atores do momento, Márcio Beltrão e João Lucas. Logo no início do mandato, João Lucas, após assumir como prefeito, não sei porquê, mas com muita sede ao pote, rompe com Ronaldo Lopes, vai buscar abrigo com Márcio Beltrão. Márcio Beltrão imediatamente, fecha a porta na cara de João Lucas e segue ainda aliado de Ronaldo Lopes. Márcio Beltrão não aceitava que a caneta já não era mais sua. É o primeiro grande erro de Márcio Beltrão. Mas aí um erro bobo e amador, porque quem conhece Ronaldo Lopes, quem conhece só um pouquinho de Ronaldo Lopes, tem a plena convicção que jamais Ronaldo Lopes seria uma marionete à frente da prefeitura de Penedo. E aí começa-se então o governo Ronaldo Lopes. E Ronaldo Lopes vem sendo muito diferente de seu antecessor. Não aceitar a população dizer Ronaldo Lopes está sendo muito melhor do que o seu antecessor. E vai aparecer aqui que estava sem áudio. Voltou. Tem que ficar atento aí. E aí vem exatamente essa inveja de que Ronaldo Lopes estava sendo melhor do que ele. E aí Márcio começa a agir de forma diferente, em não aceitar a nova realidade que estava acontecendo ali naquele momento na cidade de Penedo com a política penedense. E aí, Márcio Beltrão sai para uma candidatura a deputado federal, pré-candidatura, ainda com o apoio, ainda aliado, de Ronaldo Lopes, e Ronaldo Lopes lança esse que está falando com vocês, Guilherme Lopes, para deputado estadual, numa parceria entre Márcio Beltrão para federal, Guilherme Lopes para deputado estadual. Aí vem outro grande problema de Márcio Beltrão, de achar, e não aprendeu naquele momento, isso a gente vai falar daqui a pouco, de achar que quando ele pisasse em Penedo, porque Márcio sempre fez isso, ele governava de Maceió, ia uma vez por semana para Penedo e ficava mais ativo em Penedo em épocas de eleição.
achando que estaria chegando em Penedo e estralaria os dedos e a população penedense o abraçaria, ele começa a cometer mais outro grande erro. E o que é que acontece? Márcio Beltrão desiste da pré-candidatura de federal antes mesmo dela começar, pelo simples fato de que sabia que não tinha a menor chance de ganhar a eleição. Guilherme Lopes continua a sua candidatura e tem a maior votação da história de Penedo. E aí, inevitavelmente, começa-se uma comparação. A comparação que era Márcio Beltrão, quando era prefeito de Penedo, no seu terceiro mandato, completando à época 10 anos à frente da prefeitura de Penedo, colocou o irmão candidato a deputado estadual. O irmão teve 5.200 votos na cidade de Penedo. Ronaldo Lopes, com 2 anos de mandato, coloca o filho e tem 12.500 votos para deputado estadual. E aí começa-se outro grande erro de Márcio Beltrão. Porque ele julgava que a eleição de Ronaldo, 2 anos atrás, tinha sido o reflexo da popularidade e da votação dele. Não quis entender o que a política traz. A política traz momentos. Se você for pegar o histórico da política, você pega, por exemplo, o Garotinho em São Paulo. O Garotinho em São Paulo. Eita, no Rio de Janeiro, perdão. Foi governador, foi candidato a presidente e hoje, nessa eleição, foi candidato a vereador da cidade do Rio de Janeiro. A política tem momentos. E esses momentos são importantes fazer a leitura em cada época que está se concorrendo. Márcio Beltrão não fez isso. Continuou achando que não foi candidato porque tinha uma ideia maior, foi convidado para ser secretário de Educação. Assumiu a Secretaria de Educação no governo Paulo Dantas e foi o primeiro secretário a ser demitido. Rapidamente. Em menos de 1 ano, Márcio Beltrão estava demitido da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. E aí, aqui eu quero trazer uma conversa de bastidor. Eu me lembro muito bem, essa eu nunca contei, mas eu me lembro muito bem. E se eles estiverem ouvindo agora, eles vão lembrar muito bem, principalmente o candidato derrotado no último domingo, Márcio Beltrão. A gente estava no Cone Sul, ainda na pré-candidatura dele para federal e na minha para estadual, eu, prefeito Ronaldo e ele. E aí ele disse bem assim, olhou para Ronaldo e disse bem assim, Ronaldo, você não está entendendo. Se eu quiser, eu bagunço a eleição toda. É só eu botar o meu irmão Marquinhos lá dentro de Penedo e eu acabo com as suas pretensões e a do Guilherme. Assim mesmo. Exatamente assim, nessa petulância e arrogância toda. Porque ele ainda tinha, dentro do seu ego, a certeza de que a população penedense devia alguma coisa a ele. Que a população penedense tinha alguma obrigação para com ele. Tudo bem. Continuou a política e Márcio Beltrão, já sabe, desistiu, tal. Depois da eleição de deputado, alguns meses depois, Márcio Beltrão anuncia rompimento com Ronaldo Lopes. E coloca uma rádio para denegrir todo e qualquer cidadão penedense que não concordasse com as suas opiniões.
mais um grande erro de Márcio Beltrão, que é achar que todo mundo tem a obrigação de estar com ele e obrigar, caso contrário, denegrir. E aí começou a criar inimigos, que não foram poucos, muitos. E aí ele vem, e aí estamos chegando, e eu acho importante a gente fazer essa cronologia para entender os fatos que foram se sucedendo para chegar até as eleições municipais desse ano de 2024. E aí, chegando nesse pleito, com essa rádio, ele coloca o tal do Marquinhos, que lá atrás, na reunião que eu acabei de falar com vocês, ele disse, no alto da sua arrogância, eu coloco o Marquinhos lá e resolvo. E aí o Marquinhos foi sendo pior do que o Márcio. Agressivo, no tom forte, se achando realmente o dono da cidade de Penedo. Achando realmente que Penedo era um curralzinho, um quintalzinho lá da cidade deles, Cururipe. E aí, marreta, paulada, pancada em quem não concordasse com a opinião deles, em quem não aceitasse fazer parte daquele grupo político. E foram perdendo seus fiéis escudeiros, aqueles que estavam com eles há mais de 20 anos. E não refletia resultados. Simplesmente não existia mudança de resultados. O Márcio não é menino pequeno. Ele acompanha a pesquisa. E aqui eu aproveito para você, eleitor que votou no Márcio, que acreditou nele, quando ele dizia, eu tenho uma pesquisa que está 5% de diferença. Ele mentiu para você também nisso. Não esqueça disso. Mas voltando aqui, vem esse momento em que Marcos Beltrão, o tal do Marquinhos, ele faz um programa, inclusive copiando o Em Pauta com Guilherme Lopes, chegou a fazer programa durante 12 horas ininterruptas. 12 horas. E o que é que estava acontecendo, Nicolas Teles? Não alterava em absolutamente nada. Ronaldo Lopes só crescia nas pesquisas internas e o tal do Marcos Beltrão não chegava a pontuar praticamente nada. É aí que Márcio Beltrão comete, na minha opinião, o seu principal erro. E faço questão de olhar para a câmera dizendo, seu principal erro. Bateu no peito, lá dentro, provavelmente, nas reuniões internas dele, e disse, Marquinhos, com você não decola não. Deixa que já que o Marquinhos me chamava de Bambam, deixa o Bambambam, Márcio Beltrão, assumir aqui que, dentro da concepção dele, se julgava rei, disse, deixa que com ele tudo vai acontecer. Escurraça seu irmão, joga para o lado e diz, meu irmãozinho, tu vai ficar aí falando abobrinha na rádio, porque eu vou para a rua, que na rua sei fazer e acontecer. Márcio Beltrão, então, assume a candidatura a prefeito. E aí, as peças estão jogadas na mesa. Quais peças? Ronaldo, aquele lá atrás, que se dizia não ser carismático, não ser bom de rua. Alguns, inclusive, diziam, eita, ele vai morrer antes da candidatura. Desejaram isso também. Contra o cara que se auto-intitulava o rei da rua,
a voz do povo, o cara que conseguia ser povo. E aí Deus escreve as coisas certinho. Nada mais importante que esse grande embate para definir de uma vez por todas, né? Já que a última vez, e é bom a gente ressaltar isso, gente, a última vez que Márcio Beltrão foi para a urna foi em 2016, quando ele ganhou a eleição com Ronaldo Lopes de vice, da então candidata a prefeita Ivana, por 500 e poucos votos. Ronaldo Lopes vem depois, ganha por 3.663 votos. E aí Márcio Beltrão volta às urnas agora em 2024. Então, de 2016 até 2024, ele não tinha ido para a urna. Ou seja, 8 anos sem ser testado. Mas, dentro da sua arrogância, ele tinha certeza. Vou chegar em Penedo e estalar o dedo de todo mundo vai vir para o lado dele porque tem alguma dívida com ele. E aí vem essa eleição. Nicolas Teles. Começa, então, a eleição 2024. Antes de entrarmos no intervalo, fizemos toda uma cronologia do que se sucedeu até chegar esse grande momento, o momento, então, da eleição para prefeito na cidade de Penedo. Dito isso, então ficou peças na mesa, né? Tabuleiro armado, ficou, de um lado, o ex-prefeito Márcio Beltrão, que se aliou para a campanha municipal a Ivana Toledo. Então, desse lado, tínhamos um ex-prefeito que teve 3 mandatos de prefeito e 1 de vereador, totalizando, então, 12 anos como prefeito, mais 4 anos como vereador da cidade de Penedo. Somado a isso, tinha sua vice, que tinha sofrido até então 3 derrotas seguidas, mas que foi vereadora por 4 anos e, além disso, foi esposa de um ex-prefeito que teve 3 mandatos como prefeito da cidade de Penedo. Além disso, ele também teve 2 anos como deputado federal. Do outro lado, tinha Ronaldo Lopes, concluindo seu primeiro mandato de 4 anos, que se aliou a Valdinho Monteiro. Então, se a gente fosse botar no papel, tínhamos de um lado 24 anos de mandato de prefeito, contra apenas 3 anos e 9 meses, obras estruturantes nas mais diversas áreas. Se você puxar pela educação, a maior nota da história no IDEB. Se você for puxar a saúde, as melhores notas pelo Ministério da Saúde. Se você vai puxar na assistência social, a maior quantidade de programas criados na história da assistência social. E assim sucessivamente em todas as áreas. Até mesmo na área que o ex-prefeito se considerava o melhor de eventos, a gestão de Ronaldo Lopes dá um banho pela quantidade e qualidade dos eventos que foram acontecendo. E aí fica muito claro, Ronaldo Lopes mostrando isso e Márcio Beltrão com ataques, e de forma grosseira, utilizando seu irmão e seus comparsas em sua rádio para denegrir, volto a dizer, todo e qualquer cidadão que ousasse dizer que não estava no grupo de lá.
o que eles esqueciam é que ninguém tinha medo deles. Porque Penedo estava acontecendo. E o penedense vivia e vive um momento especial. Eu digo isso porque eu fui alvo de diversos ataques. De Márcios, de... Como é o nome? Tem mais quem lá na rádio? Aquele o Elson, né? O Marcos José. Marcos José. Tem mais quem? Marcos Beltrão. Sendo que o que eles não se recordavam é que naquele programa de tentar destruir pessoas, ninguém mais os ouvia. Quem os ouvia eram apenas aqueles em que Márcio Beltrão já se tornou acostumado. Se cercar de meia dúzia de baba-ovo que aplaudem e dizem: você tem o sorriso mais bonito do mundo, você tem o cabelo mais liso do mundo, você... Mais um grande erro de Márcio Beltrão. Se cercar de pessoas que apenas o aplaudem e esquecer aqueles que estiveram ao seu lado sempre. E aí eu aproveito aqui para dar um exemplo. Valquíria Nobre. Uma pessoa que foi tão fiel ao grupo político de Márcio Beltrão, que foi tão leal nos bons e nos maus momentos, e que foi simplesmente coagida a retirar um boletim de ocorrência por agressão física contra mulheres. Esse é só mais um exemplo de grande erro. Mas esse não é um erro político. Esse é um erro de caráter. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Vamos continuar trazendo a parte da política. Inicia, então, a campanha, propriamente dita, com suas convenções. Márcio Beltrão escolhe fazer sua convenção no ginásio da irmã Paola. Ronaldo Lopes começa, então, a, de uma vez por todas, mostrar para Penedo que, além de muito trabalhador, de competente, de honesto, ele começa a mostrar, então, que é um político extremamente arrojado. E marca sua convenção para nada mais, nada menos que o ginásio Padre Manuel Vieira. Ginásio esse, um dos maiores ginásios do estado de Alagoas. O maior ginásio do Baixo São Francisco. O maior ginásio de Penedo. E aí muita gente dizendo: eita pega, loucura de Ronaldo. Negativo. Ronaldo sabia, naquele momento, que ele estava começando a dar o pontapé inicial para aquela que seria a maior campanha da história dos mais de 3 séculos da cidade de Penedo. Aquele era um pontapé que não podia ser pequeno, tinha que ser grande, porque ali estava dando pontapé, junto com Ronaldo Lopes, centenas de milhares de penedenses que estavam ali, decididos, que estavam ali, olhando para frente, que estavam ali, olhando para frente sem esquecer do passado, que estavam ali, dando esse pontapé, lembrando: não poderemos voltar a esse passado. A gente não pode voltar a se contentar com aquilo que hoje a gente tem a plena convicção de que eram migalhas. E aí Márcio Beltrão comete outro grande erro.
ao saber que não conseguiria lotar um pequeno ginásio, ele traz de Coruripe. E por que um grande erro? Porque aí a população de Penedo começa a ter a certeza mais do que absoluta de que o que eles enxergavam em Penedo é que Penedo era um quintal de Coruripe, que era um puxadinho da cidade de Coruripe, que bastava eles puxarem a população a qual eles têm domínio e jogarem para a nossa cidade, que eles conseguiriam ludibriar a nossa população. Esqueceram eles que a população de Penedo estava muito atenta. Aí filmaram ônibus de Coruripe, filmaram ônibus de Piaçabuçu, cidade a qual eles têm total domínio político também. E aí fazem aquele evento, trazem políticos da família, pessoas de outra cidade, e logo após, Ronaldo Lopes, num dia de semana, lembrando, a convenção de Márcios foi num domingo, salvo engano, e a de Ronaldo foi na segunda, à tarde. E aí Ronaldo faz a maior convenção do estado de Alagoas. Não foi apenas da cidade de Penedo ou do Baixo São Francisco. Todos os analistas políticos confirmam que Ronaldo fez, então, a maior convenção do estado de Alagoas. Não lotou apenas o maior ginásio do nosso estado, um dos maiores. Ele lotou também a parte de fora. Virou uma verdadeira festa. A partir dali, Márcios continua errando. Era para ter enxergado já. E aí começa-se, então, a campanha eleitoral. Enquanto Ronaldo trazia obras, enquanto Ronaldo trazia programas, enquanto Ronaldo apresentava futuro, Márcios tentava ficar preso num passado que não conseguia mostrar absolutamente nada, denegria as pessoas e tentava, que aí foi um dos grandes erros, tentava explicar o motivo de ter Ivana Toledo como sua aliada. E Ivana tinha que explicar para os eleitores do saudoso Alexandre Toledo como ela podia estar do lado da pessoa a qual Alexandre sempre quis distância. Inclusive, o professor Raul trouxe recentemente um processo movido pela prefeitura de Penedo, enquanto Márcios era prefeito de Penedo, de improbidade administrativa perante Alexandre Toledo, ao qual já foi condenado e tem que pagar aí 180 mil, mas ainda pode recorrer, mas parece que eu entendi, já está transitado e julgado. Pois é, Márcios e Ivana precisavam explicar isso. Explicar o inexplicável. Enquanto isso, Ronaldo nadava de braçadas, mostrando que Penedo, na mão dos penedenses, era outra cidade. Eu disse lá no discurso que eu proferi na convenção que Ronaldo estava resgatando a autoestima do penedense. Que Ronaldo estava trazendo de volta aquele orgulho de ser penedense que estava adormecido dentro do nosso peito. Ronaldo estava trazendo de volta a bandeira de Penedo para os braços dos penedenses. A campanha começou desse jeito. E aí vem mais um erro, que eu diria um erro de principiante. Aquele que se denominava, porque quem conhece Márcios Beltrão sabe, é a arrogância em pessoa. E aí eu trago mais uma
uma história de bastidor, e eu espero que o Márcio já esteja nos assistindo. Lembra, Márcio, quando a gente chegou na Marituba do Peixe e você estava numa roda, dando, entre aspas, a sua aula, o seu sermão, ensinando para todo mundo, que você sempre foi de ensinar, nunca de aprender, você acha que já sabia demais, e você soltou a seguinte frase lá. Lembra, Guilherme, que 3 dias atrás a gente estava lá no MDB, você estava lá, que eu estava ensinando o senador Renan. Pois é, eu tava vivo para ouvir de Márcio Beltrão que ele estava ensinando política para Renan Calheiros. É demais. Opa. Mas eu digo, porque eu estava presente no MDB e eu estava presente na Marituba do Peixe, quando lá no balneário ele usou essa célebre frase. Que estava ensinando para o senador Renan. Senador Renan, que foi deputado federal, que foi deputado estadual, deputado federal, que é o senador mais longevo da história do Brasil, que foi 4 vezes presidente do Senado, mas Márcio Beltrão que estava ensinando a Renan. Mas tudo bem. A vida continua e aí a gente vem para mim, outro erro grotesco deles na campanha. Que aí eu não digo que é erro, é porque dentro, quando eu penso assim, quando o cidadão ele está enxergando, viu, Sérgio Godoy? Quando o cidadão ele está cego, ele pensa com o fígado, ele começa a perder a orientação e a razão. E principalmente quando está cercado, como eu falei. Isso serve de ensinamento para todos. Eu costumo me cercar daqueles que não me elogiam. Eu costumo me cercar daqueles que me falam a verdade, daqueles que têm coragem de me criticar, daqueles que chegam e dizem, você está errado, vá pelo outro caminho. Porque é assim que se constrói pensamento. E aí o Márcio, ele chega e Ronaldo Lopes anuncia sua primeira grande caminhada, saindo da São Judas Tadeu, em direção à Praça da Alegria no Barro Vermelho. Lança isso para o dia 15 de setembro. Logo após Ronaldo lançar essa grande caminhada, a campanha de Márcio Beltrão lança para o dia 12, a mesma caminhada, o mesmo trajeto, o mesmo percurso. Aí ficou fácil. Ficou fácil para a população de Penedo entender o tamanho das dimensões. Por quê? O local de comício foi o mesmo, o local de saída foi o mesmo, a hora foi a mesma. E aí eu acho que Márcio ali começou a ter o seu grande abalo. E se não abalou, é porque realmente não está pronto para aprender nada. Campanha continuou. Do mais baixo nível possível, do lado de Márcio. E do nível propositivo, do lado de Ronaldo. E aí começa-se o volume de campanha, a aceitação. E aí sai pesquisa registrada pelo portal Cada Minuto. 70 a 20. 70 a 20. Só lembrando, o resultado foi 71 a 28. E aí Márcio Beltrão precisou explicar para o eleitorado dele. Aqui eu aproveito para mandar um grande abraço ao Rui César, que era um dos que não acreditava na pesquisa. Preferiu acreditar em Márcio Beltrão. Veio até comentar na minha rede social. Não foi, Rui? Menino maluquinho. E aí eu quero fazer aqui esse parêntese, que eu ainda não falei
de outro ator. Eu já falei do Márcio Beltrão, já falei do Marquinhos Beltrão. Faltou eu falar do cara que aparentemente se apaixonou por mim durante a eleição, que foi o senhor Marcelo Beltrão, lá de Coruripe, que passou mais tempo aqui na cidade de Penedo do que na cidade de Coruripe, que chegou, Marcelo Beltrão, a dizer que Penedo e Coruripe tinham que se unir numa cidade só. Jamais, jamais Penedo será quintal de Coruripe. Com todo respeito e admiração ao povo coruripense, mas Penedo é dos penedenses. Penedo tem história. E Penedo não vai se juntar a cidade nenhuma. Penedo tem sua história, seu território, e assim vai continuar, senhor Marcelo Beltrão. Mas o senhor passou para os seus eleitores menino maluquinho, não foi? Inclusive para esse cidadão, por isso que eu falei, que teve a petulância de vir nas minhas redes sociais falar menino maluquinho, como se eu me ofendesse. Marcelo, eu não me ofendi com seu primo, deputado federal, me chamar de mercador da morte. Tu acha que eu vou me ofender com um menino maluquinho, homem? Pô, não. O que o senhor fez, vindo para Penedo, foi um papelão e mais outro grande erro do auge da arrogância de vocês. Achar que o prefeito de Coruripe conseguiria interferir na eleição de Penedo. Mais outro grande erro, sabe por quê? Porque aquela população que já estava feliz por ter de volta um penedense, ela bateu no peito e disse, como assim? E é capitania hereditária, é? O irmão vem para cá dominando o território para botar o outro irmão para ganhar. Marcelo, agradeço, amigo, por você ter contribuído com a campanha de Ronaldo Lopes. Pois é, você contribuiu com a campanha de Ronaldo Lopes, sabia? E deixa eu só lembrar uma coisa. Você falou no seu último vídeo, menino maluquinho. E aí, como eu disse, eu não encaro como ofensa, muito pelo contrário. Se ser menino maluquinho é ser louco por Penedo, é lutar pela minha cidade, lutar pela cidade de meu pai, de meu avô, dos meus bisavós, dos meus tataravós, sim, sou maluquinho. Maluco de amor por essa cidade. Coisa que você não tem. Coisa que você não faz ideia do que é. E aí você disse, menino maluquinho, você vai ter uma surpresa com o resultado da eleição. Acertou, miserável. Acertou. Eu tive uma surpresa, Marcelo Beltrão. Sabe qual foi a minha surpresa? Eu tinha dito para as pessoas mais próximas que a gente passaria de 10 mil votos de diferença. Por quê? Porque a gente via as ruas e via as pesquisas internas. Mas eu errei, porque eu apostei com as pessoas que seriam 12 mil votos. Bem que você disse, Marcelo Beltrão, eu ia me surpreender com o resultado. Quase 15 mil votos de frente. Você acertou. Me surpreendi. Mas eu acho que eu não me surpreendi do jeito que você achava que seria surpresa. Pelo visto, até o seu irmão te enganou. Te mostrando alguma pesquisa mostrando que ele estava ou empatado ou à frente. Ledo, engano. Mas, voltando à cronologia, vem a campanha de Márcio Beltrão e faz um evento que, para mim, tem que ser ressaltado. Mulheres com Márcio Beltrão. Botou ali tinha o que ali? Umas 200 pessoas? 150? 150 a 200 pessoas na casa deles. Aí,
Ronaldo Lopes decide fazer um grande arrastão das mulheres com Ronaldo. Lá, todo mundo já sabia da história que tinha acontecido com Ivana e com Valquíria. Então, realmente, aquele encontro das mulheres foi... Como assim? Encontro com as mulheres? Mulheres com Márcios? Quando, na verdade, todo mundo já sabia o que tinha acontecido com Valquíria Nobre. E aí Ronaldo faz o arrastão das mulheres. Esse, sem dúvida, um evento histórico. Saindo da Praça do Imaculada, da frente do Imaculada, em direção a 12 de abril. Para mim, o dia mais emocionante da campanha. Foi lindo de se ver. As mulheres com Ronaldo. O que aquilo representava era muito grande. Aquilo ali representava algo histórico. Como quem diz, um grito de liberdade. E aí vem a caminhada, termina a caminhada, vem o último momento da campanha. Começa-se então, debate do Sindespem. Debate do Sindespem. E, ou não ir, Ronaldo Lopes disse o seguinte: passei a campanha inteira querendo discutir propostas. Era só ataque pessoal, contra a família, contra tudo, contra todos. Vai para um debate desse? Ronaldo acerta mais uma vez, nesse momento. Em não ir. E aí vem a parte final. Caminhada da vitória de um lado, caminhada da vitória de outro. Márcios, dessa vez faz diferente. Querendo sair do Oiteiro, rumo à Coreia, numa das ruas mais estreitas de Penedo, para tentar mostrar volume, e faz um papelão. Quase ninguém. Ronaldo Lopes faz uma mega caminhada da vitória. Ali, já estava sacramentado. Naquele dia, inclusive, eu puxo de novo Marcelo Beltrão. Naquele dia eu fiz um discurso que disse o seguinte: Ronaldo Lopes, se prepare. O senhor vai ser o prefeito mais votado da história de Penedo e vai passar dos 20 mil votos. Como você disse, eu ia me surpreender. Acertou? Me surpreendi. Eu apostava em 21 mil votos. Foram 24.059 votos. Mais de 14.300 votos de diferença. Chegamos, então, ao grande dia da eleição. Dia 6 de outubro. A equipe de Márcios sedenta. Vieram me coagir, inclusive, me constranger no dia que eu fui votar, através do ex-genro do Márcios. Acho que é ex-genro. Namorou com a filha dele e agora é o chumbeta maior dele. Veio tentar me constranger no meu momento de votação ao lado da minha esposa. Ao lado da minha esposa. Mas a campanha deles foram toda feita em cima de provocações. Mais uma vez, senhor Kaique não conseguiu. Eu disse para você, a vitória vai ser grande. Mas, pelo visto, você estava acreditando na tal pesquisa do Mar, que estava 5 pontos na frente, né? Deu no que deu. Mais de 14.300 votos de diferença. Tentaram constranger a todos que iam votar. Com seus advogados,
com sua petulância digna de seu líder. Já a turma de Ronaldo, com sua tranquilidade, serenidade, digna do seu líder. O grande dia chegou, embate final. Deus, ele é tão bom que ele escreve o enredo perfeito. Um contra o outro. Não existiu nem outro candidato. Porque poderia até dizer, tem outro candidato, e aí se o voto daqui fosse para ali, aí o enredo sai certinho. É o grande finale, onde tudo será decidido. Já que Ronaldo, quando ganhou, tinha o apoio de Márcio Beltrão e João Lucas. Quando Guilherme foi candidato, a deputada não tinha o apoio de nenhum dos dois. Mas não vale. Não valeu. Então vem o enredo perfeito. Um contra o outro. O bonito, cara de jovem, fala bonito, sorriso bonito, bate no microfone, papá, papá, desde 1910, não se renova, contra o velhinho, careca, de sorriso simples, mas que sabe ouvir, que sabe fazer política. E resultado final, chegamos agora com 137 pessoas na nossa live. Eu acho que uma das maiores audiências da nossa história. Chega o grande momento, o resultado final. E aqui eu trago para vocês. Resultado final. Ronaldo Lopes, reeleito prefeito da cidade de Penedo, com a maior votação da história de Penedo. Márcio Beltrão não chegou a 10 mil votos, 9 mil e alguma coisa. Distância entre os dois maior que a última votação que Márcio Beltrão teve. Lembrando, em 2016, Márcio Beltrão ganhou com 12.700 votos. A distância nessa eleição entre Ronaldo Lopes e Márcio Beltrão foi de mais de 14 mil votos. A distância entre Ronaldo Lopes e Márcio Beltrão foi maior que a votação de Ronaldo Lopes na eleição passada, que foi de 14.060 votos. É histórico. É simplesmente histórico. Penedo mostrou que está de volta aos penedenses, que prefeito de Coruripe não vem em Penedo fazer campanha de prefeito de Penedo, que nós temos a nossa independência, que nós somos uma cidade livre, que nós temos identidade, que nós temos as nossas raízes, e que capitania hereditária nenhuma vai vir tomar Penedo. Penedo não é de Beltrão, Penedo não é de Lopes, Penedo é dos penedenses. E é necessário reflexão e entendimento de que Penedo está de volta aos penedenses e o resultado das urnas devem ser entendidos por todos aqueles que tentam tirar a identidade de Penedo. Resultado final, Ronaldo Lopes eleito. Resultado final, maior votação da história. Resultado final, maior diferença da história. Resultado final, o vice-prefeito, que foi intitulado por alguns de Judas,
que na última eleição se tornou vice-prefeito e que para muitos foi o grande responsável, ou um dos grandes responsáveis pelos votos, perdeu para vereador com a pífia votação de um pouco mais de 400 votos. É isso mesmo. O enredo foi tão bem escrito e tão bem desenhado que, além da maior vitória da história de Penedo, o vice-prefeito, lembra lá atrás, quando a gente falou, inclusive, no programa de hoje, que em 2020 atribuíam a grande vitória e a grande votação de Ronaldo Lopes a Márcios Beltrão e a João Lucas? Os dois entraram no mesmo pacote nessa eleição. Se juntaram contra, não a Ronaldo, eu digo contra Penedo. Um foi intitulado de Judas, inclusive, por ter abandonado Ronaldo próximo à Semana Santa. Lembram? E aí, esse cidadão que tinha ganho para vice-prefeito e antes disso tinha sido o vereador mais votado da história de Penedo, com 2.009 votos, amargou uma segunda suplência com pouco mais de 400 votos. Foi lindo. Foi lindo de se ver. Eu me emocionei demais com o resultado. Eu tenho certeza absoluta que políticos como Dr. Hélio, de onde ele estiver, Dr. Alcides Andrade, de onde ele estiver, Dr. Raimundo Marinho, de onde ele estiver, e tantos outros políticos penedenses que trabalharam tanto pela nossa cidade, para a nossa cidade se tornar o que se tornou Penedo, eu tenho certeza que de onde eles estiverem, junto com tantos e tantos penedenses, assim como estamos vibrando aqui na terra, esse grande momento, eles estão vibrando lá de cima, de onde quer que eles estejam. Penedo está de volta aos penedenses, definitivamente, de uma vez por todas, está de volta aos penedenses. Com todo respeito, com toda admiração, com todo carinho e empatia e admiração que eu tenho à população da cidade de Coruripe. Mas um recado a alguns políticos, alguns, porque teve até vereador de Coruripe que veio para Penedo, para as convenções, que falou em convenções. Entendam, definitivamente, de uma vez por todas, Penedo nunca mais será quintal de Coruripe.